Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha, nós aqui de novo, mais uma vez aqui para bater um papo abençoado, né? Conversar com vocês, trazer uma mensagem de Deus para vocês aqui. E hoje a nossa conversa, o nosso papo abençoado, o nosso papo renovado, vai ser com o nosso amado Diácono Quirino, um dos primeiros cristãos a se converterem aqui na Presbiteriana Renovada. Quando nem estavam na igreja ainda, né? Era um culto no lar, ali, Era um culto no há lado bastante tempo. da irmã Então, Raimunda. Eu isso. comecei a conhecer, eu já conhecia ali, já conhecia, desde quando eu vim para cá, para São Paulo, em 76, eu comecei a caminhar para os caminhos do Senhor, que tinha uma jovem chamada Leninha. Aí eu ia para a Igreja Deus e Amor. É tanto que eu peguei um cartão para ser batizado lá na Deus e Amor. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fiquei mais ou menos um ano e pouco aqui em São Paulo. Fiquei mais um ano e pouco. Aí essa irmã me levou eu para a Igreja Deus e Amor. Ali quando ela cantou aquele hino, assim, foi na cruz, sabe assim, aí? Foi na cruz aí aquele hino mexeu com a minha mente e o meu coração. Aquele hino já foi o Espírito Santo de Deus já me revelando o que ele queria. O que ele queria comigo, meu irmão? O que o Espírito Santo de Deus queria comigo? Porque muitas vezes o que já passou na minha vida, eu sei que é uma promessa que Deus tinha na minha vida. Sei que ali ele já tinha me escolhido. Ali ele já tinha me escolhido para fazer a obra dele. Mesmo quando muitas vezes eu falo que eu nunca estudei. Nunca estudei. Eu nunca estudei escola. Muitas pessoas foi para a escola, aprendeu a ler, aprendeu desenvolvido na escola. Eu não. O que eu aprendi era trabalhar na roça. Meu pai me ensinou eu puxar enxada, eu nunca aprendi. Não é que eu não aprendi, não é que eu não tinha vontade de ir para a escola. Eu via muitas aqueles crianças, aqueles jovens para a igreja. Ali eu tinha vontade de ir com eles. Para a escola. Para a escola. Mas meu pai sempre ensinou eu a trabalhar na roça. É tanto você perguntar para mim o que vem a ser uma roça, eu falo com vocês desde do plantio do feijão, do plantio do milho, do plantio do arroz, eu sei tudo, do plantio de qualquer planta eu sei fazer e sei plantar, sei fazer tudo. Sei como é que começa. Você tira a sua comida do milho, tira a sua comida você colhe aquele mantimento lá, sei como é que você vai lá preparar ele para você comer. Então, você sabe como é que você, quando você não tem nada dentro de casa, às vezes você não tem uma carne, você não tem nada para comer, mas lá no rio tem aquele rio que você pode lá pescar um peixe, você pode lá no mato fazer uma caça, pegar um bicho para você comer. Então tudo isso a gente aprende do quê? Aprende a viver. Como sabe aquele pessoal que vive nos matos, sabe, largado de pelado, que vive lá? Que fica, sabe aquele cara lá que fica naquelas coisas para ficar 15 dias, 20 dias naquele? Qual é a sobrevivência dele naquele lugar? Qual é a sobrevivência dele levando uma faca para sobreviver? Qual é a sobrevivência dele? Ali ele já tem ideia do que ele vai comer. Tem muitas vezes você tem ideia do que você vai se passar naquele mato. Como é que você vai pegar um passarinho? Qual é a armadilha que você vai fazer para você pegar aquele pássaro? Irmão querido, o senhor nasceu aonde? O senhor é de onde? Eu sou de Minas Gerais, sou mineiro. Você nasceu e cresceu em Minas. Cresci em Minas. Você vai para São Paulo? Quanto tempo você vai para São Paulo? Tem mais de. Eu vim para São Paulo, tá? 76. Tem tempo. Já uma vida aqui em São Paulo. Tem tempo que eu estou aqui em São Paulo. São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo,
Não, você não viu o sol, chovia só garoa. Era frio, né? Era frio, muito frio. É tanto que eu passei muita dificuldade, e que eu fui parar na casa do meu cunhado, um colega meu me trouxe para cá e eu fiquei na casa do meu cunhado. É tanto que meu cunhado aí, ele pegou e não quis que eu ficasse com ele. Aí quando eu lancei aquela palavra, se eu não encravei na hora de eu nascer, o homem não encrava na hora. O homem, depois que ele nasceu, ele não encrava mais. Se ele for homem de verdade e for fiel em tudo, ele não vai passar por dificuldade. Porque tudo está, quando ele lembra que tudo está no controle do Senhor, tudo está no controle dele. Por isso que o homem não tem para onde ele escapar, porque quando ele conhece a Deus e ele tem amor ao próximo. Quando você tem amor ao próximo, igual diz lá em Coríntios 13, sabe aquela palavra? Lá em Coríntios 13, aí quando o cara tem amor, tudo vem derramar sobre ele. O Espírito Santo derrama sobre ele tantas coisas que ele não sabe de onde que vem aquele que Deus está preparando para ele. Aquele que Deus está preparando para ele. Então, nossa caminhada aqui na Terra, como nós falamos, nossa caminhada na Terra, você sabe que é uma caminhada curta, né? Todos nós sabemos que a caminhada aqui na Terra é curta. É breve, passa rápido. Então, por que essa caminhada? Por isso que nós temos que agarrar no quê? De quem nós temos que agarrar? Com o Senhor Jesus, né? Com o Senhor Jesus que nós temos que agarrar, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Jesus, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, igual diz a palavra do Senhor, é igual uma folha seca, quando o vento bate, leva de um canto por outro. Assim é nós sem Jesus. E o irmão tem quanto tempo de cristão? Quanto tempo você tem já na caminhada com Cristo? Meu irmão, como conhecer a palavra do Senhor mesmo, como firmar mesmo, eu vim firmar aqui na Presbiteriana. Antes de você vir para cá, você já teve um contato com Jesus? Já tinha. Mas quando você veio para cá, que você firmou? Foi quando eu vim para cá que eu firmei na palavra do Senhor Jesus. Aí eu comecei a desenvolver, pedir o Espírito Santo de Deus para me ensinar, quando eu comecei a aprender mais e mais dentro da palavra do Senhor. O que vem a ser Deus na nossa vida? O que vem a ser Deus no nosso... Quando Deus derrama o Espírito Santo de Deus sobre nós. Quando Deus usa nós para falar com aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. Entendeu? Muitas vezes Deus me usa para falar com as pessoas, igual me usou essa semana ali para falar com um rapaz ali na rua. E ele mora naquela rua da igreja onde foi lá Rua de cima. Isso, ele mora ali. Eu tenho que procurar a casa daquele homem. Eu saber aonde que eu vou até perguntar para aquele aonde que ele mora. Amanhã ele falou que ia no estudo bíblico. Eu falei que eu ia falar com o meu pastor, que é o pastor Damião, e mostrei para ele a igreja, aquele perto da biquinha, né? Ali que eu estudo de quarta-feira, estudo bíblico. Aí o pastor ia ensinar ele, que era o meu pastor, né? Ensinar ele mais e mais, porque eu não tinha assim um estudo para ensinar ele igual ao meu pastor, né? Então eu tinha referência a quem é o meu pastor. Eu explicando para ele, eu tinha referência a ele, porque é o pastor que eu aprendi mais e mais ensinando aqui na igreja, né? Ele foi o objetivo de nós aprender mais e mais. Você entendeu? Então, a gente aprendendo com o outro, que nem quando eu comecei a trabalhar com o pastor Damião na Intepa, e aí nós brincávamos, nós andávamos. Aí quando depois eu fui trabalhar com o nego também, já levava a Bíblia, né? Ali foi quando uma biblinha pequena assim, né? Aí ele pegou e o nego...
Aí, sabe aquela passagem lá de Daniel? Sobre adorar a cruz, sobre adorar a imagem? Ali foi explicando para ele por que, quando ele jogou aqueles 3 na fornalha ali, adentro lá. Porque como foi aquela passagem? Como foi o livramento que Deus deu para aqueles 2? Por quê? Sabe me dizer por quê? Sim ou não? Eu pergunto para você. Como foi? O livramento de Deus? Que Deus deu para ele. E qual momento? Deu os 3 ali que Deus deu para ele. Na fornalha de fogo? Isso, como é que foi? Deus deu o livramento que eles entraram e não queimaram, né? Isso aí foi que Deus deu o livramento? Sim. Olha, meu irmão, eu falo com você que Deus deu o livramento quando Deus já tinha escolhido eles. Entendeu? Porque muitas vezes Deus escolhe. Por que ele falou com o rei Nabucodonosor que ele não adorava a imagem? Que ele não importava. Que ele não apostava com ele o joelho para adorar a imagem. Porque ele já conhecia o Deus vivo. O Deus que ele falou assim que se Deus livrasse ele da fornalha, tudo bem, ele ia, como é que fala a palavra? Ele ia continuar, mas se Deus não livrasse, era a mesma coisa. Você entendeu por quê? Porque ele já era um escolhido de Deus. E todo aquele que Deus escolhe, eu não falei do gadareno, o que ele fazia? O que ele tormentava o povo da terra? E aí? Sabe por quê? Ele já era um escolhido de Deus. Ele já era um escolhido de Deus, sabe por quê? Porque ele tormentava o povo, não tormentava? Era ele? Sim ou não? Era quem? Os espíritos imundos que acompanhavam. O espírito imundo que entrou no corpo dele. Então, o que faz um espírito imundo entrar na pessoa? Hein? O que faz um espírito imundo entrar na pessoa? Fala para mim. O pecado, afastamento de Deus, né? O pecado e uma brecha que o cara dá. O cara deu uma brecha, ele entra. E não é só o pessoal lá do mundo, não, meu irmão. Não é só o pessoal do mundo, não. Pode ser um crente. Você deu uma brecha. Você viu aquele cara que o cara falou que ele era um pastor. Aí ele pegou e falou, pastor, você tem que casar, arrumar uma mulher e casar. Ele sabe o que ele falou? Ele falou que ia casar com podia até casar, mas com uma loura. Olha você vê uma loura. Por que ele lançou aquela palavra? Uma loura. Aí apareceu na igreja uma loura? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pareceu. Apareceu uma mulher, foi lá para a igreja e começou a cultuar com ele na igreja. Cultuar com ele naquela igreja. E o que aconteceu? Ali eles ficavam, terminava o culto, e eles ficavam ali até, né? Aí ele começou a traição. O inimigo começou a jogar o desejo do quê? Da carne. E ali ele caiu. Aí, quando ele caiu, Deus usou para falar o que com ele? E aí, pastor? Tá vendo como é que o inimigo pegou o senhor, pastor? Deus usou para você saber que ele é Deus. Você falou que queria uma loura, olha, Deus colocou. Ele colocou. Mas para você, aonde que o senhor estava? Com o quê? Com o que ele estava? Estava com o pensamento de Deus? E aí? Aí que é o problema. Aí que é a chave do negócio. Né? Aí que é a chave de quê? Qual foi a chave eu vou falar uma coisa aqui. Qual foi a chave da desobediência que Adão pecou? Quando
quando ele não obedeceu a Deus, né? Quando ele não chegou ali, não obedeceu a Deus, ali ele já perdeu o quê? Contato com o que ele perdeu? Tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, aqui na terra, que ele podia mandar em todos os animais. Quando Pedro estava pescando, Pedro estava pescando os peixes, foi eles pescaram, não foi? Ali ele pescou a noite inteirinha, né? Sim. Aí apareceu quem na beira do mar? Jesus. Aí, o que Jesus pediu para ele? Peixe, não foi? Ele tinha pescado, e algum peixe para ele se alimentar. E aí? Ele falou que Jesus pescou a noite inteirinha, mas não tinha pegado nenhum peixe. E aí ele podia ter pegado os peixes se ele tivesse cumprido, se ele tivesse aquela promessa que Deus tinha feito. Ele podia ter pegado o peixe? Sim ou não? Sim. Por quê? Se Deus mandar, ele vai pegar, né? Não. Deus não deu autoridade para o homem mandar em tudo? E aí? Deus não deu autoridade para o homem mandar em tudo? Se ele tivesse a autoridade que Deus tinha dado para ele lá quando Deus colocou no jardim do Éden, ele podia chamar os peixes. Ele não pescou a noite inteirinha? E por que precisou de Jesus chamar os peixes para ele pescar? Para ele pegar? Porque Jesus tinha autoridade. Veio. Meu filho vai te pegar. Sim. Meu filho quer te pegar. E aí? Tá vendo como é que é o negócio? Irmão querido, como que foi a sua conversão? Como que se deu a sua conversão ao Evangelho? A conversão no Evangelho. Igual eu falei com você lá do hino que eu falei. A irmã cantou que ele lá foi na cruz. Aí aquele hino lá mexeu com a minha. O Espírito Santo de Deus derramou sobre mim aquele dia ali. Aí quando cantou aquele hino lá, assim, foi na cruz, quando um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em tua luz. Foi isso aí que foi minha conversão. Esse hino mexeu muito. Mexeu. Aí sim, o Espírito Santo de Deus fez eu entender o que. E outra coisa, quando eu conheci a palavra do Senhor, aí quando eu peguei o cartão, agora eu falei com você que eu peguei o cartão para ser batizado na igreja Deus Amor, aí eu cheguei, eu fui para Minas, voltei para Minas, aí falei com a minha mãe, você é um cristão, hoje você é um cristão. Aí minha mãe falou o que comigo? Meu filho, mas essa lei não é de Deus. Essa lei foi os homens que inventou. Aí eu peguei, aí eu fiquei assim, balançado, porque o homem. Aí, mas mãe, aí eu falei com a mãe, mas Deus falou muito comigo sobre o hino que eu aprendi com as irmãs lá em São Paulo, quando nós ia para Deus e Amor. Aí ele, não, meu, aquele homem é um homem. Viga da Miranda falava no rádio, em todo lugar assistia ele falando nos rádios. Ele só falar nos rádios, nos rádios assim, e todo mundo assistia a ele. Aí eu peguei e falei, não, minha mãe, aquele homem é um homem de Deus, minha mãe. Aquele homem é um homem de Deus, um homem de oração. Falando com ela, assista pra você ver. E nós tínhamos um rádio em casa. E eu comprei acho que tinha um motor rádio, né? Porque sabe aquele rádio que vem do Japão? Motor rádio? Sim. Antigamente era um rádio mais potente, né? Era um motor rádio. Aí eu peguei e ligava nele e começava. Você vê como é que é o negócio, irmão Juri? Como é que o homem já se foi, né? O homem já foi embora? Sim. E aí? Deixou o quê? O que ele deixou? O que Deus pegou e falou com Abraão lá mandou Abraão contar as estrelas? Lembra dessa passagem? Uhum. Como é que ele falou quando Abraão falou? Deus falou com o Senhor, Abraão, você consegue, olha para o céu. Aí ele olhou, consegue contar as estrelas do céu? Aí ele pegou e falou, não. Aí Deus falou assim vai ser a sua descendência. Assim como aquele homem, como eu conheci o Davi Miranda, você vê que ele pregava no rádio. Aí Deus já tinha o quê? Promessa na minha vida.
e na tua, meu irmão. No decorrer de toda a sua caminhada, irmão, a gente vê que você até se emociona quando vai falar de Jesus. No decorrer da sua caminhada, você já teve, você lembra de algum livramento que você teve que você fala, meu Deus, se não fosse a mão de Deus aqui, realmente eu não teria passado. Tem algum livramento que Deus te deu que marcou na sua caminhada? Olha, meu irmão, eu trabalhando na roça. Eu trabalhando na roça, tinha uma moça que o cara pegou e falou, a filha do fazendeiro, né? Aquela moça era uma moça educada, muito educada, né? E o cara pegou e falou que ia pegar ela. Pra você ver, como eu tinha, era muito educada para conversar com a gente, eu peguei, não sei, eu peguei e falei com o pai dela. E o rapaz queria pegar ela ali, Ia fazer maldade. fazer maldade com ela, né? Aí, eu não sei se foi por isso. Aí eu levei eu e o meu colega da roça. Aí ele encontrou com nós, com uma gaúcha. Pegou a gaúcha e amou e primeiro ele puxou no meu colega. Aquela gaúcha não deu saúde nada, ele puxou em mim também. Se eu vi o estalo assim, ó, sabe quando a gaúcha, aquela espoleta no história, ela fazia pá, mas não saiu nada. Ele atirou para matar mesmo. Atirou nos dois, para matar. Aí foi um livramento que Deus nos deu. Ali já foi o Deus trabalhando na minha vida. Foi Deus trabalhando me ensinando o que é Deus na minha vida. E quanto livramento que Deus me deu. Muito livramento que Deus me deu, assim, de animal. Sabe o que é uma cobra voar em você para te pegar? Você sabe uma cobra correr atrás de você, assim, ó, correr atrás de você para te pegar, venenosa? Uma cobra em cima você trabalhando na roça, você olhou assim, uma cobra em cima da sua cabeça? Já viu? Já viu uma cobra feroz em cima da sua cabeça, assim, ó? Eu peguei o porque eu bati a mão de ela, caiu lá no chão. Venenosa. Você veio? Venenosa. Aí o homem que nós trabalhava ali, falou assim, ó, isso aí é um filhote, a outra, a mãe dela tá aí. Nós vai roçando, um pouco lá na frente, o meu colega viu ela. O que ele fez? Puxou ela pro gavião da foice, e ela veio pra cima de quem? Eita, ia te morder. Oxe, e eu saí, quando eu pulei assim, ela passou, e eu peguei a foice e matei. Você vê tanto livramento, irmão, tanto livramento que Deus já me deu, irmão. Depois disso, que eu fui saber o que era Deus na minha vida. Depois de muitas coisas que aconteceu comigo na roça, que eu fui me lembrar o que Deus me livrou, o que Deus... Por que eu sou escolhido dele? Por que ele me escolheu? Aí quando eu para imaginar, para pensar, o que Deus fez na minha vida? Por que ele me escolheu? Eu fico em hora que eu penso para pensar, por que ele me escolheu para fazer o querer dele, para fazer a obra dele? Para vir para a igreja, para orar para os irmãos? Para vir para a igreja quando o presbítero Tadeu estava aqui? Lembra do presbítero Tadeu? Você lembra dele? Sim ou não? Quando ele veio para a igreja, que aí as irmãs, Deus saiu da casa dele 4 horas da manhã, e o presbítero Tadeu reunido ali, ó. O presbítero Tadeu reunido, ali, aí nós íamos orar todo dia. Aí o que aconteceu? O presbítero Tadeu foi embora, as irmãs parou de orar. Que negócio é esse? Por que elas parou? Aí foi quando a minha caminhada de orar todo dia na igreja foi por isso aí. Aí todo dia o seu irmão vem, ora. Por isso aí. Das 7 às 8, né? Das 7 às 8. Das 7 às 8, Deus colocou no meu coração para orar para todos meus irmãos. Orar para todos. Muitas pessoas que eu conheci, que desviou dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas que, às vezes, desviou dos caminhos do Senhor. Que nem a filha do meu pastor.
Às vezes cantava ali ali na frente, o louvor. Aí ela cantava, um pouco ela começou a esmurecer. Eu não aceitei aquilo. Eu não aceitei aquilo, não. Falei com Deus, pai, não aceito isso. Ela sair do teu caminho. Não aceito. Aí o Ivan também, agora há pouco tempo, o Ivan, sentado ali na rua, eu falo, pai, não aceito. Ele pregava a tua palavra. Falei, pai, também não aceito ele do jeito que ele está, o inimigo usando ele do jeito que ele está. Naquela hora eu pedi a Deus, orei para ele, levei ele, pedi para os irmãos que eu não aguentava, uma minha perna, pedi para Deus, lá eu chamei a família dele, levou para lá. Eu entrei lá, eu orei para ele, falei, pai, se você for na vida dele, restaura a vida dele. Restaura a vida dele, meu pai. E Deus escuta o nosso clamor. Deus escuta, meus irmãos. Deus escuta o nosso clamor quando nós pede a Ele com sinceridade, busca Ele com sinceridade e anda nos caminhos dele com sinceridade. É isso que nós devemos de andar e buscar Ele com sinceridade. Em todo tempo nós precisamos entender o que vem a ser Deus na nossa vida. Por que nós estamos, por que Ele nos escolheu? Por que nos escolheu no meio de milhares e milhares para fazer a vontade dele, para fazer o querer dele? É isso que é o trabalhar de Deus na minha vida, desde quando eu conheci o meu pai. Desde que conheci, quando Deus colocou aquele hino na minha mente, eu poder cantar. Desde quando eu aceitei Jesus. Aquele hino, quando eu cantei, teve um hino também que depois vou tomar um pouco d'água. Pode, fica à vontade. Aí Deus ele deu um hino pro irmão, o irmão compôs o hino, né, que o irmão sempre canta, o hino que Deus tinha dado pro irmão, que é referente ao começo da sua caminhada, quando Jesus... Aquele hino lá, quando eu estava lá Pastor da Vicente, você já foi aquele Pastor da Vicente, lá no Capão? Já fui várias vezes, né? Eu cantei esse hino lá, assim, ó. Vem, pecador. Primeiro hino que Deus me deu. Aquele hino faz: vem, pecador, pecador que está lá fora. Vem, pecador, aceitar Jesus agora. Por que aceitar Jesus? Hein? Por que aceitar Jesus? Que Ele é o nosso objetivo de nós estar aqui. Foi Ele que pagou o preço para hoje nós estar aqui na presença dEle. Foi Ele que pagou aquele preço, derramou aquele sangue, o carnezinho, para nós hoje estar aqui na presença dEle. Para nós fazer o querer dEle, fazer a vontade dEle. Nós não foi escolhido por... Nós não, meu irmão. Nós foi escolhido por Ele. Por isso que eu venho para a igreja do jeito que vocês veem você está vendo a minha situação. Eu nunca vou orar a Deus todo dia, pensar Ele todos os dias, para nunca deixar eu desviar dos caminhos do Senhor. Nunca deixar eu sair dos caminhos do Senhor. Eu sei para onde Ele quer me levar. Eu sei para onde o que Ele quer de mim. Eu sei por que Ele me escolheu. Eu sei por que Ele me escolheu. Eu vou falando assim, já teve algum momento no decorrer da sua caminhada que você ficou meio entristecido, meio para baixo? Você já passou por... Não, mas na verdade eu tive um abatimento, assim. Mas quando começou aquele abatimento, aí eu peguei e falei, mas Antônio, eu não estou fazendo. Antônio, por que eu estou esse abatimento? Ali assim, meu pai, não. Se eu sou o teu filho, pai, não deixa eu sair da tua presença. Aí comecei a pensar, não posso sair da presença do Senhor. Não posso. Aí o que acontece? Pedi a Deus revestimento do Espírito Santo de Deus. E Ele me revestiu de toda a armadura do Senhor.
de toda armadura, meu irmão. Por isso nós temos que ser, diz a palavra lá em Efésios 6, revestir de toda a armadura do Senhor. É nesse sentido, meu irmão. Nós temos que ser revestidos todo dia, orando sem cessar. Não tem lá em Lucas 18, sobre a passagem da viúva? Sim. Orar sem cessar, orar sem vacilar. Está constantemente em oração. Ô, Diácono querido, que conselho você daria hoje para os jovens? Qual conselho? Nós olhamos e vemos o quanto a juventude, de modo geral, tem se perdido, tem escolhido caminhos que só trazem mal para eles. Qual conselho que você daria para esses jovens? O que você falaria para eles? Alguém que já tem experiência com você? Ô, meu irmão, o conselho que eu dou para os jovens é conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Por isso que eu mesmo, muitas vezes, eu tenho orado para esses jovens, para eles conhecer, para os pais, para menos aqueles jovens que têm os pais, para os pais. Uma coisa que eu muitas vezes, quando o pai tem uma criança, quando eu comecei a engatilhar, o pai vai lá e compra o que para ele? Celular. Olha o que o pai dá. O pai deveria dar o que para a criança? A palavra da sua Bíblia. Para ele ensinar para ele o que vai atender na vida. Ensinar para ele. Por isso que nós ensinamos, nós pegando com os nossos jovens, ensinando desde pequeno os caminhos do Senhor, nunca vai desviar do caminho do Senhor. Nunca ele vai sair da presença do Senhor. Porque sabe aquela palmeira que está enraizada? Ali está a palavra do Senhor. Ali está enraizado e nunca vai desviar do caminho do Senhor. Nunca vai desviar, porque está enraizado. O que está enraizado? Na palavra. O que faz nós desviar do caminho do Senhor? Porque nós não está enraizado na palavra. Mesmo que às vezes você, quando você pede para o Espírito Santo de Deus para ensinar você, dar sabedoria para você conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Às vezes o cara prega lá, você faz o quê? Pai, que aquela palavra entra e guarda no meu coração. E ela entra. O Espírito Santo de Deus nos ilumina tanto que ele faz nós guardar aquela palavra. Porque muitas vezes o cara lê a palavra e não guarda ela. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas, a palavra, ele não guardou aquela palavra. Porque hoje tem muitos desviados do caminho do Senhor. Porque não guardou os mandamentos do Senhor. Verdade. Entendeu, meu irmão? É isso aí. Porque não guardou. Porque se guardar, não tem nada que vai tirar ele do caminho do Senhor. Não tem nada que vai abater ele. Não tem nada. Quando ele guarda a palavra do Senhor. Por isso que ele fala, guardai. Meus filhos, não me obedecem, porque não está enraizado, não conhece o meu evangelho, não lê a minha palavra, não lê. E quando nós lê, guarda. Entendeu? Sabe aquela passagem das 10 virgens? Aquela passagem das 10 virgens? Três por dentro e 3 loucas. Cinco por dentro e 5 loucas, né? Então aquela louca, ela levou o quê? O que ela levou? Levou azeite, não levou azeite sobrando. Não levou reserva, né? Não levou a reserva, né? Não levou a reserva. Aí ela não levando a reserva, quando chegou a meia-noite, aí chegou o noivo. E aquelas que levou a reserva, estavam o quê? Preparada. Essa guardou a palavra do Senhor. Essa estava preparada. Por exemplo, eu vou falar uma palavra aqui agora. Você está preparado se Jesus voltar hoje? Sim ou não? Temos que estar, né? Todos nós temos que estar preparados, né? Temos que estar preparados.
Porque o dia da manhã não pertence a nós. Por isso, muitas vezes, o cara, quando o médico pegou e falou comigo assim, ó, seu querido, esse tá com câncer. E aí? E aí? Nesse lançou essa palavra, o senhor tá com câncer, e o câncer é maligno. E aí? Eu dei risada da cara dele. Eu dei risada da cara dele. Não é que eu dei risada da cara dele, eu sabia que é verdade, que ele tá falando a verdade. Mas, pra mim, meu irmão, aqui não é minha morada. Aqui não é a minha morada. Minha morada é com o Pai. Minha morada é quando Jesus falou lá, quando ele foi para o Pai, ele falou que ia preparar a morada. Então é isso aí. Minha morada é com Ele. Por que eu vou ficar esmorecido? Enquanto eu estiver aqui, eu vou adorar Ele. Quando tiver força, enquanto Ele me dá força, buscando a Ele, constantemente nos pés dEle, constantemente na presença dEle, constantemente adorando a Ele, constantemente falando do amor dele. Aonde que eu for, eu vou falar do amor dele. Aonde que eu pisar, ele me dá, colocar. Por isso que eu oro e peço a ele sabedoria, Pai. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando na minha boca. Por isso que eu peço a ele todos os dias na minha oração. Pai, fala na minha boca. Manda eu ganhar alma para o teu reino. Eu não quero chegar de mão vazia com o Senhor. Eu não quero chegar de mão vazia. Eu quero chegar, Pai, levar aquilo que o Senhor falou. E a pregar o meu evangelho a todos. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê está condenado. Isso é a palavra do Senhor. Então, isso, meus irmãos, nós temos que estar preparados toda hora, todo instante, para aquele dia, quando Jesus, por exemplo, se eu morrer antes, eu estou dormindo, não sei, dormindo, e ele são os primeiros a chamar. E o nome no livro da vida. Pai, todo dia, Pai, não tira meu nome do livro da vida, Pai. Eu oro a Deus todo dia, Pai, não deixa, Pai, meu nome sair do livro da vida. Por isso que o nosso objetivo, meu irmão, é orar constantemente e pedir a Deus, Pai, não retira também o seu Espírito de mim, Espírito Santo de mim, Pai. Aonde que eu andar, eu quero andar com Ele. Meu irmão, aconteceu uma coisa comigo, quando eu estava trabalhando na Maria Rita. Eu não contei para vocês, contei? Não, né? Acho que não. Uma coisa que aconteceu comigo no Maria Rita, o inimigo, porque quando eu ia para lá, eu trabalhei só no meio de mulher só. Só mulher. Então, elas, muitas vezes, eu trabalhava separado para não andar no meio daquela turminha ali de mulher e ali no meio deles. Aí depois que entrou um homem lá, um rapaz lá. Aí eu vivia separado delas. É tanto que elas iam lá para baixo, sentavam lá e ficavam lá. Tanto que a empresa, a Interativa que me contratou, a irmã Tereza, ela pegou e falou comigo assim, se eu não ficasse do lado delas, eles iam mandar uma carta para a Interativa para me tirar de lá do colégio. Eu peguei e falei com ela, ó, irmã Tereza, eu não vim para aqui para fazer, eu vim para aqui para trabalhar, não para ficar olhando o que o SUS está fazendo. Eu vim para aqui, como a senhora falou que é uma serva do Senhor, eu admiro a senhora falar esse tipo de coisa, que eu acho que a senhora está fazendo umas coisas que não está agradando os olhos do Senhor. A senhora mandar uma carta para me tirar. Qual é o desejo que a senhora tem? Perguntei para ela, qual é o desejo que a senhora tem para me tirar daqui? Porque o meu desejo é que a senhora trabalhe como no sonho do seu rosto. Meu desejo é que a senhora a pregar a palavra para todas essas mulheres que estão aqui, ó. Igual a mulher, não falei com você que a menina de 14 anos deu de cima de mim? É mesmo? Não falei com você, não? A menina de 14 anos, aí ela veio para cima de mim e falei, seu querido, me tratou
Tio, ô tio, olha o que ela falou. Ela lançou uma palavra que... Aí o que eu busquei dentro daquilo que ela falou comigo? Aí eu peguei a pessoa da sua idade que sabe fazer as coisas. Olha como é que ela falou. Aí o que ela falou? Eu peguei, fui lá e já levar, ali eu estava com a Bíblia. Peguei e falei, fui lá e busquei a Bíblia e falei, e li para ela aquela passagem lá em Coríntios 6, 18. Sabe o que fala essa passagem? Sabe, sim ou não? Não lembro. A palavra está aqui, meu irmão. Vou mostrar para você ver. A palavra está aqui lá em Coríntios 6, né? Coríntios 6, está aqui. Vou abrir, Lucas. Coríntios 6, né? 6, 18. 6, 18, né? Aí, lê para você ver. Lê para você ver o que está falando a palavra. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo aí? Aí o irmão leu para ela. E ela pediu perdão para mim. Olha aqui, né? E ela pediu perdão para mim. Por que ela pediu perdão para mim? Por que eu estava ali para... Eu estava ali para dar ela ou eu estava ali para fazer aquilo que desagradava os olhos do Senhor? Eu não tenho a minha esposa? Por que eu ia desejar outra que não fosse a minha esposa? E aí? E aí, por que eu ia fazer esse tipo de coisa? Porque aquilo que eu estava fazendo, pecando contra Deus, primeiramente contra Deus, e contra o meu corpo, e contra a minha esposa. Eu estava traindo ela. Sim, com certeza. Fazendo aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. E aí? Tá vendo como é que é o negócio, meu irmão? Por isso que Deus nos escolheu, pode sair. Muitas vezes a pessoa cai na cilada do diabo, ele não joga seta. O inimigo joga seta toda hora, você vê ele jogando seta para querer nos derrubar, querer nos destruir. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai conseguir destruir ele. Porque ele está firmado, igual eu falei, ele está firmado na rocha. Ele está firmado na palavra do Senhor. Firmado em Cristo. Né? Firmado em Cristo Jesus. É isso aí, meu irmão. É importante estar firmado em Cristo. Né? Como se disse, vem a tentação, vem a dificuldade, mas é importante a gente reconhecer quem Jesus é e não se afastar dele. Isso então, o Diácono Quirino, faça suas considerações finais para os irmãos que estão nos assistindo aí. Papo abençoado, né, irmãos, que a gente está tendo. Eu tenho certeza que está edificando, vai edificar a vida de alguém. Quais são as considerações que o irmão deixaria agora para os irmãos? Pois é, meus irmãos, é isso que eu estava explicando para meu irmão Juninho. É isso aí que nós temos que ser. Isso aí que nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, na nossa vida, e quanto nós estiver aqui na terra. Por isso que Deus nos escolheu. E aquele que não conheceu a palavra do Senhor, procura conhecer o que é Deus na nossa, o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós, meu irmão, não está aqui na terra. O que Deus tem preparado para nós está com Ele. E não subiu, não desceu o nosso coração, não subiu a nossa mente. Aquele que tem preparado para nós. Aquele que Deus preparou para nós. Então busca Deus em todo o tempo, enquanto se você estiver escutando eu falar, enquanto você for uma pessoa nova, ou uma pessoa também idosa que não conhece a palavra do Senhor, passa a conhecer o que é Deus. Passa a conhecer o nosso Criador, passa a conhecer o nosso Jesus, aquele que derramou o sangue. Por que aquele sangue que ele derramou naquela cruz? Por que ele fez aquilo? Por que ele despiu da glória dele e veio e se fez carne e habitou sobre nós? Para quê? Por quê? Para perdoar todos os nossos pecados, para fazer aquele que nós... Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, não tinha mais jeito para o homem. Não tinha, meus irmãos. Não tinha mais jeito para o homem. Mas Deus é tão misericordioso com nós. Por isso, meus irmãos, não tinha mais jeito para o homem. Mas Deus é misericordioso, que mandou o filho dele morrer por nós na cruz.
Aquele sangue, o carnezinho que ele derramou, foi para pagar todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Amém, meus irmãos? Isso que eu deixo para todos os irmãos que estão me escutando nesse momento, que estão me escutando o que é Deus na nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus ilumina as tuas mentes e ilumina teu caminho para saber o que é Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês que nos acompanharam. Você que vai nos acompanhar aí quando estiver no YouTube também, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Espero que, de alguma forma, Deus ele tenha tocado, nos tenha instruído e que ele alcance pessoas através desse vídeo, né? Através dessa conversa, né? Porque a gente pega alguém que tem muita experiência de vida e que passa essa experiência também. Irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o nosso próximo Papo Renovado. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia, Jesus.